Fala galera do nono ano, aqui é o professor Jean. Nós vamos agora estudar um pouco sobre as concordâncias. Tá? De imediato vamos começar com a concordância nominal, tá? Que se baseia na relação entre um substantivo e as palavras para caracterizá-lo, especificá-lo, individualizá-lo. Tá? No caso, quais são essas palavras que vão ter relação direta com o substantivo? Principalmente o adjetivo, temos também os artigos, pronomes numerais e particípios. A principal relação que existe aí, que vai existir no caso, é entre substantivo e adjetivo. Ou seja, todos esses elementos devem concordar com o gênero e número do substantivo. Tá? Mas a principal relação é entre o adjetivo e o substantivo. Como vocês vão ter como exemplo aí na oração seguinte. As mãos trêmulas denunciavam o que sentia. Verifique que o substantivo de imediato aí é mãos, que está no plural, tá? E ainda é do gênero feminino. O que ocorre com o adjetivo trêmulas, que é a característica das mãos? Ele também deve concordar no mesmo gênero e no mesmo número. Se o substantivo está no gênero masculino ou no gênero feminino, trêmulas também tem que permanecer no gênero feminino. Se está no plural, o adjetivo também tem que ir para o plural. Então, essa é a real concordância nominal. É a relação do adjetivo com o substantivo. Deu para entender, galera? Este assunto não é tão difícil como a concordância verbal que veremos posteriormente, mas requer algumas atenções. Por exemplo, nesses seguintes casos aqui. Quando o adjetivo anteposto ao substantivo, ou seja, quando eu tiver um adjetivo antes de dois ou mais substantivos de gêneros diferentes. Muita atenção. Quando eu tiver um adjetivo para um ou mais substantivos de gênero diferente. O que ocorre com esse adjetivo? Ele deve concordar em gênero e número com o substantivo mais próximo. Ou seja, a relação dele vai ser com o substantivo que estiver bem próximo a ele. Como nos casos aqui, compramos baratas, roupas e sapatos. Vê que baratas nesse caso está no feminino, plural, por quê? Porque concorda de imediato com a palavra roupas, ou substantivo roupas, que está também no feminino, plural. Já no outro exemplo, compramos barato, sapato e roupas. Vê que eu tenho aí, de novo, dois substantivos, né, de gêneros diferentes, sapato e roupas, no caso aí. Só que aqui no caso, sapato está no singular masculino. Então, barato, que é o adjetivo anteposto a ele, vai concordar no mesmo gênero e número, masculino, singular, ok? Outra observação é quando o adjetivo está pós-posto ao substantivo. Ou seja, quando esse adjetivo agora ele já não está antes dos substantivos. Ele está depois dos substantivos, também de gêneros diferentes no caso aí. O adjetivo ele deve concordar com o substantivo mais próximo, como o anterior, só que ele te dá outra opção. E ou você concorda com o mais próximo, ou concorda com o plural masculino. É o que chamamos aqui do machismo da língua portuguesa. Ainda que eu tenha 2, 3, 4 substantivos no feminino, mas se um deles for masculino, a concordância deve ser no plural masculino, ou concordar com o mais próximo. Vamos ver isso aí na prática. A escola disponibilizou material e aula gratuitos. Tá? Verifica aí que eu estou, nesse caso aqui, gratuitos, no caso, é o adjetivo. Vê que ele concorda com os dois substantivos, tá? Vê que material é masculino e aula é feminino, mas a concordância com os dois te obriga a colocá-lo no plural masculino. No outro exemplo, a escola disponibilizou material e aula gratuita. Vê que agora aqui a concordância não é com os dois substantivos, e sim com o substantivo que está mais próximo, no caso que é aula, que está no feminino, portanto o adjetivo concorda exatamente no feminino, beleza? Bem, o que aconteceria agora se, em vez de termos substantivos de gêneros diferentes,
tivéssemos substantivos de mesmo gênero. O que vai ocorrer com o adjetivo e a relação com esses substantivos? Ora, se no caso forem substantivos do mesmo gênero, o que vai acontecer com o adjetivo? Fica no singular ou no plural. Tanto faz um quanto o outro. Garra e coragem necessárias. Você verifica que garra e coragem são os substantivos. Todos dois estão em quê? No feminino. Tá? A garra, a coragem. Só para que você possa identificar o gênero do substantivo, basta você acrescentar o artigo a ou o antes deles. Então, nesse caso, todos dois são feminino. Logo, a opção que eu tenho é de colocá-los, esse meu adjetivo, no plural ou no singular feminino, nesse caso. Né? Garra e coragem necessárias ou garra e coragem necessária. Tá? Agora, atentem para esse tipo de relação que vai haver aqui. Expressões formadas pelo verbo ser, representado pelo mais um adjetivo. Como é que vai se dar esse processo aí? O adjetivo fica no masculino singular se o substantivo não for acompanhado de nenhum elemento modificador, como um artigo ou qualquer outro determinante. O que ele quer dizer é o seguinte, é quando o substantivo não tiver um elemento identificador, como um artigo antes dele, ou qualquer outra palavra que venha a identificar esse substantivo, o que vai ocorrer com o adjetivo? Ele vai permanecer no singular masculino. Como assim? Mesmo que o substantivo seja feminino. Olha o exemplo. Comida de cantina é bom. Espera aí. Comida não é feminino, né? Mas verifica o seguinte. Eu tenho algum elemento determinante antes desse substantivo? Eu não tenho. Por exemplo, o artigo a. Eu não tenho. Né? Se fosse a comida, nesse caso, o adjetivo bom teria que mudar para o feminino. Tá? Como eu não tenho um elemento determinante para esse substantivo, ele permanece no masculino singular. Observe bem aí que esse adjetivo bom, ele é chamado também de predicativo do sujeito, tá, gente? Porque ele vem como característica do sujeito da oração. Esse outro exemplo. O adjetivo concorda com o substantivo se este for modificado por qualquer elemento determinante. É aquele outro caso. Se agora eu tiver um elemento que determine esse meu substantivo, aí que vai ocorrer aquela modificação. Ele deve concordar com o gênero e número do substantivo. Aqui neste caso, aquela comida da cantina é boa. Ou seja, a relação desse boa é justamente com esse elemento determinante. O aquela é o elemento determinante do substantivo comida. Então, se eu tenho a presença desse elemento determinante, o adjetivo deve concordar com o mesmo gênero e número do substantivo. Se eu não tivesse, seria igual ao exemplo de cima, beleza?